E para falar de uma coisa muito importante, que são as nossas crianças, que muitas vezes vão chegar lá na nossa prática clínica sem um indicador claro de diagnóstico, né? Aquele que a gente vai colocar no protocolo e nem sempre ele vai fechar todos os critérios, ou ele ainda não vai conseguir responder, mostrar tantas competências para responder testes que são mais padronizados e que nos apontam indicadores de um determinado transtorno ou algum outro tipo de acometimento ou patologia dentro da fonoaudiologia que a gente precisa lidar. E aí, Adri, eu tava aqui pensando, existem muitas coisas que a gente pode fazer por essa criança, inclusive fornecer acessibilidade comunicativa, se esse for um dos pontos, né, importantes, e principalmente considerar as terapias diagnósticas para, de fato, fechar algum quadro, correto? A gente precisa Exato. fazer dessa forma. Com certeza, Cris, porque assim, nossas crianças, elas são vulneráveis. Até o processo de chegar na sessão, numa terapia, num lugar que eles nunca imaginaram ir antes, lidar com pessoas que eles não conhecem e lidar com a própria restrição interna diante dessa fragilidade, né? Diante desse desafio que é estar ali pela primeira vez ou pelas primeiras vezes. A gente precisa, de uma forma emergencial, ajudar essas famílias. Então, se a gente consegue, com um pouco de repertório, por uma boa história clínica, já imaginar o que é que a gente vai poder fazer para ajudar, né? O que é que existe de dificuldades, de comorbidade no caso que a gente está diante ali, né? No caso da gente não saber exatamente o diagnóstico pelas limitações do contexto, a gente pode usar a terapia diagnóstica de acordo com cada domínio que você vai trabalhar. Então, por exemplo, se você tem uma criança que você suspeita de quais subsistemas linguísticos estão alterados, mas que você não consegue fechar, você pode fazer uma terapia diagnóstica buscando os conceitos e o que recomenda, né? O que é que se recomenda para esses casos. Isso acontece também com os transtornos motores de fala. Então, uma criança que não tem um repertório de fala é um desafio, mas que o pouco de movimento que essa criança produz, a gente já pode inferir qual é a dificuldade dessa criança. Então, a gente usa o termo suspeita e aplica a terapia diagnóstica. E o que é que acontece aí? É a mágica, né? Porque se você usa dentro desse conceito, dentro desse script, os princípios de aprendizagem motora de fala, né, que é o que preconiza para a gente trabalhar, e essa criança passa a modificar o padrão dela, aí você consegue realmente confirmar o diagnóstico. Ou seja, a confirmação do diagnóstico é o resultado das respostas que a terapia diagnóstica vai apresentando à medida que você vai aplicando. E é muito importante a gente lembrar disso tudo quando a gente está diante de uma criança que tem quadro para suspeita, que a gente também tem que entregar toda essa acessibilidade, porque isso também vai favorecer com que essa mudança no quadro aconteça, porque a criança vai estar mais confiante, vai conseguir arriscar mais, vai conseguir sair de um ponto que muitas vezes é de frustração, porque antes não estava conseguindo. Então, se a gente consegue ofertar um caminho para conseguir também avaliar melhor e fechar um diagnóstico, isso tudo parte da própria criança e as modificações do ambiente, as modificações, os desafios vão diminuindo e a gente vai conseguindo de fato trabalhar melhor, seja lá qual for o diagnóstico, né? Então eu acho que isso é bem importante da gente comentar por aqui.